Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor. Estamos dando início ao nosso culto nesta noite abençoada. Que a graça de Deus alcance você que está nos acompanhando por este canal de comunicação, e assim seja real e verdadeira as promessas do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nesta noite eu gostaria de tratar um assunto que eu sei que vai nos impactar, porque impacta mesmo por natural, pela natureza do assunto. Então eu peço que você esteja com o teu coração aberto, esteja pronto para voar aí, porque vai ter um negócio especial de Deus. Não vou exaurir, naturalmente, o assunto é complexo, é extenso, mas nós vamos tocar no assunto e de alguma forma certamente Deus vai nos abençoar. E eu quero falar sobre o tema Jesus, o Deus homem. Jesus, o Deus homem. Para tanto, convido você a abrir o Evangelho de João a partir do primeiro capítulo, e os versículos que leremos serão 1 até o 3, e depois eu pulo para o versículo 14. Então, nesse tempo de leitura, façamos aqui nessa tradução que eu trago em mãos. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Por aqui, por enquanto. Pai, em nome de Jesus, abra nossa mente, ó Espírito Santo, esclareça a Tua verdade, para que possamos ser edificados e fortalecidos no ensino e na revelação da Tua palavra nesta hora. Eu te peço a ajuda do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, amém, amém. O texto, irmão, que lemos, que inclusive fizemos uma prévia ali na sexta-feira, na reunião com os homens, e é um assunto que eu já tratei com algumas pessoas. Ele faz menção claramente a o Deus eterno, a divindade eterna de Deus. Ele aborda esse aspecto da divindade, ele mostra esse aspecto da divindade do Deus eterno. Mas como João está se reportando a Jesus, o foco, o enfoque do texto e de todo o contexto é referente à pessoa a segunda pessoa da Trindade. Entenda-se o Senhor Jesus Cristo, o Deus Filho, o Deus Filho. E Ele subsiste eternamente. O Deus Filho subsiste eternamente, é o que nós acabamos de constatar pela leitura do texto. Nada do que foi feito se fez, e tudo que foi feito com a participação e com a intervenção, com a manifestação das suas mãos, do seu querer, do seu envolvimento. Aliás, a mesma palavra que começa o Evangelho de João, é a mesma palavra que começa Gênesis, Bereshit, que no hebraico quer dizer no princípio. Então Gênesis começa Bereshit. Aliás, esse é o nome do livro, porque o livro do Antigo Testamento é atribuído o nome dele a partir da primeira fala que ele traz, as primeiras palavras do texto do livro que ele está ali trazendo e abordando. Bereshit, então, lá em Gênesis, também aqui no Evangelho de João, no princípio, ele estava com Deus, ele é o Criador conjunto, ele é o Todo-Poderoso Deus, ele é Deus Todo-Poderoso. Nós não temos dúvida quanto a isso, nós temos visto isso. A natureza divina de Deus tem sido algo muito claro para nós. Nós tratamos isso com muita frequência e com muita tranquilidade. A divindade de Jesus, Jesus Deus, o Jesus Todo-Poderoso, o Jesus Criador, o Jesus Eterno, o Jesus Senhor. Nós já temos visto isso com muita tranquilidade e com muita intensidade, inclusive, a respeito de Jesus.
Mas isso nem sempre foi assim. Houve tempo na vida dos primeiros cristãos que houve divergência e dificuldade de entender o assunto da divindade do Senhor Jesus. E então houve os famosos concílios, que eram as reuniões para que houvesse uma acomodação de informações e de verdade e de doutrina. Então, lá no ano 325, houve um concílio, famoso concílio de Nicéia, quando então foi tratado inicialmente esse assunto a respeito da natureza divina de Jesus. E eu gostaria de ler aqui para você o que eles trataram, qual o resumo da ópera, da reunião que se deu ao término daqueles meses, que eles sentaram, debruçaram sobre este assunto, e ao final elaboraram um documento, que eu passo a ler para você aqui agora, no ano 325 da era cristã. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado do Pai, unigênito, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial do Pai, por quem todas as coisas foram feitas, no céu e na terra, o qual por causa de nós, homens, e por causa da nossa salvação, desceu e se encarnou e se fez homem, padeceu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e virá para julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo. Aqui o concílio fez questão de esclarecer as três pessoas, mas você percebe que o gasto maior de informação está na pessoa do Senhor Jesus. Ali eles debruçaram para estabelecer uma doutrina, um ensino, para uniformizar uma verdade que seria disseminado por todo o mundo cristão de então, a pessoa de Jesus, que é Deus de Deus, Criador. Ele é Deus, da essência consubstancial de Deus. Então não restou dúvida quanto à divindade do Senhor Jesus, naquele momento no concílio ali de Nicéia. Pois bem, portanto, já que o aspecto divino de Jesus está bem esclarecido, então eu gostaria de conversar com os irmãos sobre o aspecto humano de Jesus, a humanidade do Senhor Jesus. Então eu quero voltar o olhar para esse ponto, para esse enfoque dessa pessoa do Senhor Jesus Cristo, a humanidade de Jesus. E aí eu vou no versículo 14 do primeiro capítulo, que nós paramos no versículo 1, 2 e 3, agora eu vou ler o versículo 14, que diz assim: e o verbo, ele estava se referindo ao verbo, vou ler 1, 2, 3 de novo. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui estabelece e consolida a divindade de Jesus. Jesus é Deus, e ponto final. E a igreja chega nesse consenso, através deste concílio, que está registrado nos anais da história. Mas João não para aí, ele avança para a teologia da humanidade de Jesus. E no versículo 14 ele vai dizer: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele agora volta a olhar para dizer: o verbo, a ação divina, se fez carne. Traduza: se fez humano, se fez gente, igual eu
igual a você, igual a nós. O profeta Isaías já havia dito que isso aconteceria 700 anos antes do fato vir à tona. Ele já esclarece, ele já traz essa informação, quando ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías estava enxergando a materialização, a encarnação do Senhor Jesus. Jesus se tornando humano. Portanto, quando naquela estrebaria, naquela data, naquele dia, naquela noite, aquela mulher deu à luz àquele bebê, quando Maria deu à luz ao seu filho, que chegara ao tempo, depois de transcorrido o prazo normal de uma gestação, quando Maria dá à luz ao seu filho, quando aquela criança nasce, quando aquele choro ecoa, e que depois é colocada ali no coxo, quando esta criança nasce, para além do milagre que já acontecera, em virtude de que uma mulher virgem se engravidara e concebera e dera à luz um filho, isso por si só já é algo por demais maravilhoso, magnífico, exuberante, tremendo, sobrenatural. É um milagre que funde a cabeça da gente, porque está no âmbito do sobrenatural. Não bastasse isso, e para além disso, o que estava acontecendo ali não era só um milagre de uma mulher virgem que estava dando à luz a um bebê. O que estava acontecendo ali era que o Deus eterno, que no princípio criou todas as coisas, estava se fazendo carne, estava se fazendo humano, estava se descendo à estrutura e à realidade do nosso meio, para se identificar conosco. Nasceram ali, o próprio Deus estava nascendo entre os mortais. O Deus que se limita, o Deus que escolhe deixar a sua natureza original, a sua natureza divina por essência, e resolve adquirir uma nova natureza na sua estrutura, a natureza humana. Então, a partir desse momento, ele adquire a natureza humana. O Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, ele então escolhe, ele então muda um curso normal e entra no tempo. Ele, que é Senhor do tempo, ele entra para dentro da esfera do tempo. Ele entra para a limitação do espaço, o espaço físico, o espaço geográfico. E ele então se faz menor do que o tempo, porque ele entra para dentro do tempo. Ele, que é Senhor do tempo, escolhe entrar e ser menor do que o tempo, e se deixa limitar pelo espaço. O espaço limita ele, o espaço prende ele no local, no momento e naquele tempo, naquela situação. Portanto, ele adquire a natureza humana. Adquire a natureza humana. Nós lemos em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário,
ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele escolhe vir se tornar humano, ele se esvazia. Portanto, nós então entendemos aqui que Jesus tem duas naturezas. Jesus tem duas naturezas. Jesus tem, deixa eu diferenciar primeiro, antes de enfatizar isso. Às vezes a gente é levado a pensar, quando fala que tem duas naturezas, a impressão é que tem duas personalidades. Não é isso. Não é que ele tenha duas personalidades, dupla personalidade. Não é essa a ideia. Ele não tem duas personalidades, ele tem uma personalidade. Ele é uma persona, um ser só. E também a gente precisa entender que ele não é duas pessoas. Uma pessoa divina e uma pessoa humana. Ele não é duas pessoas. Como muitos hereges no decorrer da história tentaram levar o raciocínio para este âmbito de discussão. Ele não está composto de duas pessoas. Ele tem duas naturezas, quais sejam divina, a natureza divina, onde ele é 100% Deus, e a natureza humana, onde ele é 100% humano. Ué, mas como é isso? Uma pessoa é 200%? Talvez a nossa mente não alcance ainda a grandeza da revelação dessa verdade. Mas ela acomoda no nosso coração, à medida em que a gente enfrenta essa questão, com paz e tranquilidade, e com submissão ao que a Bíblia está nos ensinando. Então você acomode o seu coração, porque esta é uma verdade de um ensino bíblico para nós, conforme os textos que eu já estou lendo, e agora nesse último que eu acabei de ler, de Efésios capítulo 2, a partir do versículo 5. Portanto, ele tem duas naturezas. Na pessoa dele, ele abriga o Deus perfeito que ele é, e o homem perfeito que ele é. Ele é o homem perfeito e Deus perfeito. Ele tem, portanto, duas naturezas. Isso também é importante a gente salientar, que não é um Deus que se transformou em homem, e muito menos o contrário, um homem que foi guindado à condição de Deus. Apaga isso, não é por aí o raciocínio, não é esse o entendimento bíblico. Cristo é Deus e assume também a natureza humana. Portanto, ele é Deus e ele é homem. Isso é tudo que nós precisamos nos segurar. Ele é 100% Deus, portanto ele é Deus perfeito, e ele é 100% homem, ele é homem perfeito. Ele é detentor de duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, abrigado nesse mesmo ser que nós o chamamos de Jesus. Esses assuntos vão causando algumas dúvidas no coração de algumas pessoas, no decorrer da história do cristianismo, e aí teve um momento em que algumas pessoas começaram a levantar heresias quanto a essa questão, e aí novamente a igreja, a liderança da igreja se reúne em um outro concílio, desta feita no ano de 451, na cidade de Calcedônia, e aí mais de 300 líderes da denominação, da igreja,
do cristianismo se reúne para enfrentar esta questão da segunda pessoa da Trindade. Novamente, o tratamento a respeito de Jesus. E então, eu vou ler aqui a conclusão, aonde eles chegaram, depois que enfrentaram esse assunto. E eles elaboraram esse documento, que não é todo, mas é a essência do que a gente precisa saber nesta noite. Diz assim: todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e o mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, em todas as coisas semelhantes a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade antes dos séculos, pelo Pai, e segundo a humanidade por nós, e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria. Um só e o mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, conseparáveis e indivisíveis. A distinção de natureza de modo algum é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus, Verbo, Jesus Cristo, Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou, e o credo dos padres, dos pais da igreja, nos transmitem. Isso vai se consolidando, essa verdade vai ganhando peso e encontrando guarida no coração da liderança do povo cristão, e essa verdade vai se consolidando no coração da igreja. Portanto, é um assunto pacificado. Jesus, homem. Jesus, homem. Sentiu, portanto, se é homem, ele sentiu as mesmas sensações que nós. Cansaço, fome, sede, dores, chorou, como humano que era. Hebreus 4,15 diz: ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Homem de dores e experimentado no trabalho. João 1,14, que nós lemos, volto a repetir: habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse é o Jesus humano, se fez humano, se fez homem. A Bíblia apresenta Jesus na árvore genealógica dele. Às vezes ela apresenta linkando ele a Davi, às vezes apresenta ele linkando a Abraão, faz a genealogia dele e volta até a Abraão. Lucas apresenta a genealogia dele voltando até Adão. Davi representa, quando volta, Davi representa o reinado, o cetro de justiça,
o governo, a autoridade. Isso se reportando àquele que seria o descendente de Davi, que reina pelos séculos dos séculos, que tem um cetro de justiça, que tem um governo nas suas mãos, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quando está se fazendo alusão a Davi, está dizendo, da forma como Davi teve um governo, e gerenciou uma nação, de uma proporção muito mais intensa e mais elevada, o Senhor Jesus também tem um reino, e Ele governa por toda a eternidade. Quando atrela Jesus a Abraão, quando vincula a genealogia voltando a Abraão, Abraão é considerado o pai da fé. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, essas figuras não estão por acaso, elas vão sempre desembocando, é um tipo que faz menção, remete o nosso pensamento ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, Ele é humano nesse aspecto, e na sua genealogia, quando Lucas volta até Adão, Adão representa a quebra da aliança, da desobediência, e Jesus se levanta como sendo o segundo Adão, a segunda chance, aquele que vai levantar para não mais pecar, para não mais quebrar a aliança, aquilo que começar em Adão, de forma maculada, e agora recomeça em Jesus, como o segundo Adão, agora de forma perfeita, de forma santa, de forma eterna na pessoa do Senhor Jesus. Então essa genealogia nos remete, nos dá visão de entendimento de quem nós estamos falando. E a questão é, por quê? Qual é a eficácia desse projeto, desse plano, para tornar Jesus homem? Por que Jesus se fez homem? A resposta é por nossa causa, por nossa causa, por minha causa, por tua causa. Somente sendo plenamente divino e plenamente humano, Ele consegue plenamente executar o plano de salvação da alma rebelde, do coração petrificado, da mácula do pecado, da agressão que nós promovemos aos céus, da atitude de desobediência, da atitude de injustiça. Só Ele, na condição de humano como se apresenta, e na condição de divino como também é, Ele está apto a pegar o pecador e levar o pecador até a divindade, até o Pai. Ele está em condições plenas de fazer o que precisa ser feito. A gente lê Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5, vou ler aqui para você, que diz: mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, há um projeto elaborado, muito bem elaborado e executado pelos céus, para buscar a gente, para nos chamar, para ir atrás da ovelha perdida e rebelde, que se encontra afastada do aprisco. Ele está em condições de fazer isso, e somente Ele, porque nenhum outro nome há dado entre os homens, debaixo dos céus, pelo qual importa que sejamos salvos. Só por Jesus
se ganha a salvação. Amém, glória a Deus. Colossenses 2, a partir do versículo 9 diz assim: porque nele, em Jesus, habita corporalmente, no seu corpo, portanto, toda a plenitude da divindade. Também nele, vocês receberam a plenitude. Não teria condições de nos voltarmos e nos reconectarmos com Deus, com o Pai, se não for o processo elaborado, desenhado e executado pelo próprio Deus. Ninguém vai a Deus por méritos, por vontade própria, por obras. Não vai, não adianta se esfolar, se martirizar, se penitência, não vai até Ele, não chega até Ele. Não adianta, não há choro e nem ranger de dentes. Não é isso que nos leva, que abre a porta, que nos traz de volta para onde estávamos inicialmente. Há uma ilustração. Eu vou caminhar para o final. Há uma ilustração que você possivelmente já ouviu, de um rapaz, de um garotinho, que desenha um barquinho, e ele manufatura um barquinho na faca, no canivete, na madeira, e depois de ter feito isso, ele vai para próximo lago, que tinha no fundo do quintal da casa dele, morava num rancho, na área rural. Isso é menino de Deus. Muito obrigado. E ele coloca o barquinho, obrigado querido, e lança o barquinho sobre as águas, e as ondas vão e depois trazem de volta o barquinho. E ele brinca isso várias vezes, ele joga o barquinho, e aí o barquinho vai, e as ondas traz o barquinho de volta, e assim sucessivamente, até que uma das vezes a onda foi contrária. Ao invés de trazer o barquinho de volta para a margem, ele reverte e leva o barquinho para dentro do lago. E aí o garoto entra em desespero, mas não vai atrás do barquinho, e o barquinho é levado e vai-se embora. Passado alguns dias, e ele vai estar andando na cidade, e ele passa de frente a uma loja, numa vitrine, e ele vê o barquinho dele exposto ali dentro da loja. E ele, feliz da vida, entra correndo, vai lá, pega o barquinho, abraça o barquinho, e já vai saindo com o barquinho debaixo do braço. E o dono da loja: opa, para, o que você está fazendo? Ele diz: não, esse barquinho é meu. Ele diz: não é seu, é meu, fui eu que fiz esse barquinho, ele é meu. Ele diz: não é seu, ele está aí para venda, ele é meu, ele me pertence agora, eu comprei e eu estou vendendo o barquinho, se você quiser você pode comprá-lo. Quanto custa? Tanto. O garoto não tinha aquela quantia, mas correu para casa e providenciou a quantia suficiente. Passado alguns dias, ele volta na loja e vai feliz da vida ao vendedor, e ele então diz, bota as moedas, o valor correspondente ao barco, sobre o balcão, e diz: eu vim comprar o barquinho. E o vendedor contabiliza, e de fato é o suficiente, e então vende o barquinho para ele. E ele põe o barquinho, abraça o barquinho fortemente, e ele diz: barquinho, você é meu 2 vezes. Uma porque eu te construí, porque eu te fabriquei, e a outra porque eu te comprei. Ele veio para nos comprar, irmãos. Quando ele se faz humano, ele não está brincando, ele está em busca daquilo que ele é mais precioso para ele. Ele está em busca de almas, de vidas. O Senhor Jesus está em busca de vidas, de almas, da minha vida, da sua vida, da vida que ainda não entendeu essa verdade, mas que talvez, quem sabe, esta seja uma noite que o Espírito desvenda uma verdade, e eu compreendo que o Deus eterno se fez homem para morrer no meu lugar. Não é um Deus que está morrendo, mas é o Deus homem
que se entrega, nada mais, nada menos do que o próprio Filho de Deus, que se faz homem e se entrega na cruz. Cada chicotada, cada palavra, cada ataque, era o inferno, os demônios todos, gritando para que ele desistisse. Desista, 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 não vale a pena. Esse povo é ingrato, é um povo pecador, um povo indiferente, um povo que o Senhor vai fazer tudo por eles, mas eles vão te trair, eles vão te abandonar, eles vão te deixar. Desista, desista, desista. E ele arrasta força da onde não tem, e vence todas as adversidades, depois de um julgamento injusto, depois de uma condenação, depois de uma execução, e finalmente a sua morte. Tudo isso, porque Jesus se faz homem, para se identificar comigo, se identificar conosco, para estar conosco, para nos convidar a nos tornarmos dele. A Bíblia diz: ele se fez homem, para que o homem possa se fazer herdeiro dos céus, possa se fazer da natureza divina. 1 João 1,4, nós somos da natureza de Deus. Fecha teus olhos por um minuto. Eu queria que nós pudéssemos um louvor, e é um momento que você pode fazer uma reflexão, e eu já vou encaminhar para o final. Essa é uma verdade. Quando tudo for passado, essa é uma verdade que persistirá. Meu querido, meu irmão, minha irmã, haveria tantas coisas para te dizer ainda com relação a isso, mas eu quero encerrar. Eu comecei dizendo que eu não tinha pretensão de esgotar o assunto, então isso é verdade. Quero dizer para você, só um pouquinho, quero dizer uma coisa para você. A gente não tem noção da grandeza da verdade revelada na palavra. O Espírito Santo tem tido misericórdia de nós e tem nos dado fagulhas, vezes, de entendimento de um ponto, de outro, mas o que ainda está por vir é algo que é impactante, e você e nós. Antes de terminar, deixa eu dizer isso aqui para você. Vai chegar um momento, vai chegar um tempo, em que nós estaremos na atmosfera celestial, estaremos no ambiente celestial, onde muitas coisas que não faz sentido para nós hoje, que a nossa mente limitada, pequena, não consegue alcançar, mas nós temos tido a informação suficiente para nos fazer servos de Jesus, obedientes. Jesus, enquanto aqui viveu, ele viveu enquanto homem, ele não fez uso das prerrogativas divinas, é o que nós lemos lá em Filipenses. Ele se esvaziou, ele foi homem, 100%. Ele disse: as coisas que eu fiz, vocês podem fazer também. Isso quer dizer, se você estiver no mesmo espírito que eu estou, você pode fazer o que eu fiz, e coisas maiores fará, porque você vai ter uma informação a mais. Então, andar no poder do Espírito capacita a gente a fazer o que Jesus fez e mais. Está aí o segredo, está aí já uma pérola: andar no poder do Espírito, cada dia, todo o tempo. Agora, ouça isso aqui. Quando você entendeu que Jesus tem duas naturezas, quando nós estivermos no ambiente dos céus, quando nós estivermos no ambiente ali da presença celestial, aquele ambiente reservado para nós, quando nós estivermos ali, nós vamos vislumbrar uma pessoa magnífica, uma pessoa esplendorosa,
talvez a gente nem vá conhecê-lo, o tanto que a gente deveria conhecê-lo, que se chama Espírito Santo. Você vai bater o olho nele e vai dizer assim: uau, tu és o Espírito Santo que andou comigo, que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, me livrou, me guardou, me conduziu, foi o penhor da promessa de que Jesus voltaria para me resgatar. O Senhor foi o meu ajudador, e eu não te conheci tanto quanto deveria conhecer. E a gente vai lamentar talvez por isso, dizer: puxa vida, como eu poderia ter conhecido melhor o Senhor. Nós vamos olhar também para uma pessoa e vamos dizer: Pai do céu, o Senhor é magnífico. E nós vamos olhar para Deus e vamos dizer: Deus do céu, que bom foi ter te conhecido e ter sido alcançado pelo Senhor. Que Deus tremendo é o Senhor. O Senhor fez coisas maravilhosas. E obrigado pelo projeto salvador do Senhor, pelo preço, pelo plano que o Senhor me envolveu. Também teremos o contato com o Pai. Mas vai ter uma terceira pessoa que você vai ser muito doido, porque você vai ver nele a estrutura divina, você vai enxergar nele a eternidade, a beleza da divindade estará presente nele. Ele é o ser supremo, no princípio ele estava, todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Deus eterno, ele é o Deus soberano, Deus de Deus, ele é eterno. Mas também nós haveremos uma identificação com ele, porque ele também se mostrará como humano, o humano glorificado. Nós vamos olhar nele e vamos dizer: nossa, o Senhor se parece comigo, ou eu me pareço com o Senhor, não sei. Mas haverá uma identidade, haverá uma conexão, haverá um desejo de abraçar, e um abraço que não dará vontade de soltar mais, porque ele é da natureza nossa. Ele jamais deixará de ser humano, ele não deixará jamais de trazer as prerrogativas humanas, que faz com que nos identifiquemos com ele. Ele é Jesus Cristo, a pessoa que nos salva, que muda a nossa história, e que nos abençoa, que é a razão da nossa existência. Estamos aqui por causa dele, ele nos propicia estarmos aqui nesta noite, neste lugar, invocando, desejando, compreendendo, avançando na compreensão das questões espirituais. Que Deus dê entendimento e clareza para você, para mim, para nós.